Você passa creme clareador no rosto há meses, todo dia, e a mancha continua ali, igualzinha. Ou pior, você fez um procedimento, gastou um dinheirão e a mancha voltou mais escura, mais espalhada do que antes. E aí você acha que o problema é o produto, que o tratamento estava errado. Olha, na maioria das vezes não é o tratamento. O tratamento até pode estar certinho. O que estava errado era o diagnóstico, desde o início, porque mancha no rosto não é um diagnóstico, é um sintoma, igual a tosse e a febre para a pneumonia. E quando a gente trata um sintoma sem saber o que tem por baixo, o caminho mais rápido é piorar. Hoje você vai entender que tipo de mancha que você tem, porque cada uma tem uma história e cada uma pede uma coisa diferente. Vamos começar pela que mais aparece no consultório, o melasma. Pensa numa célula da sua pele que produz pigmento, é o melanócito. É como se fosse um carimbinho, que normalmente carimba na medida certa para te dar uma cor uniforme. No melasma, esse carimbinho enlouqueceu. Ele produz pigmento em excesso, vaza para um lado sem parar. E olha que importante, o que aparece é a mancha, mas a pele toda na região está doente. A pele toda ali está hiperativa. O melasma é uma condição crônica da pele inteira, mesmo onde você ainda não vê a mancha ali no rosto. Por isso, ele tem aquela cara, manchas no centro da face, na testa, na bochecha, no buço, simétricas em espelho, as bordas são meio difusas, meio perdidas, você não consegue desenhar certinho onde começa e onde termina. E por que ele aparece? Não é uma coisa só, é uma tríade que precisa estar junta. Radiação, que é o sol, luz visível e calor. Mais hormônio, gravidez, anticoncepcional, reposição hormonal, menopausa, mais predisposição genética. Os três juntos. Por isso, tem gente que toma o mesmo anticoncepcional da amiga e nunca manchou. Faltou um pé. Agora, a parte que eu preciso que você guarde: melasma não tem cura, melasma tem controle. É como diabetes. Com disciplina, a pele fica limpa, fica linda, mas no dia que você solta a mão, relaxa e não faz mais nada, ele volta. E eu falo isso logo de cara com a paciente, porque honestidade no começo é o que segura o tratamento lá na frente, senão vira desculpa. Inclusive, teve uma atriz muito conhecida, a Cleo Pires, que publicou que estava cansada do próprio melasma. Uma mulher com todo o arsenal na mão e mesmo assim ele insiste. Isso é a prova de que a gente controla, não cura. O que piora o melasma? Luz, calor, hormônio, laser, calor sem protocolo, calor demais, que dá rebote. Por isso eu não trato melasma com luz nem com calor excessivo. Trata, parece que melhora na hora ali e depois vem o rebote, vem pesado. Agora presta atenção, porque é aqui que mora o maior perigo de confundir. Tem uma mancha que é quase o oposto do melasma, é a melanose solar. Pensa num boleto que você deixou de pagar há 20 anos, ele chega agora, com juro. A melanose é isso, é o resultado atrasado de todo aquele sol que você tomou na adolescência, lá atrás, na praia, sem protetor. Ela aparece 10, 20, 30 anos depois. E o jeito dela é bem diferente do melasma. As bordas são nítidas, bem desenhadas, você consegue contornar com o dedo, a cor uniforme. Costuma aparecer depois dos 35 anos, 40 anos. É solar, não é hormonal. E aqui que tá o pulo do gato. A melanose solar, ela responde muito bem a laser. Exatamente o tratamento que faz o melasma piorar. Então, se alguém olha o seu rosto, vê uma mancha e já manda para o laser sem diferenciar, se for melasma, detonou. É por isso que diagnosticar vem antes. Tem ainda dois tipos que confundem bastante. As efélides, que é o nome das sardinhas. Essas são genéticas, você nasce com a tendência e aparecem logo na infância. São mais comuns em peles claras, no cabelo ruivo, loiro. E elas têm uma assinatura, elas escurecem no verão e clareiam no inverno. Elas variam com a estação do ano. Não é diretamente uma doença, é uma característica, mas nos dá ali o sinal de que é uma pele mais sensível à mancha, as sardas podem se juntar ali e aparecer um melasma, mais chance de câncer de pele, uma pele com bem mais risco de lesões pela luz.
E tem a hiperpigmentação pós-inflamatória, a HPI. É a cicatriz de cor, aquela manchinha escura que fica no lugar exato onde teve uma espinha, uma ferida, um procedimento mais agressivo. O melanócito, ele reage à inflamação, despejando melanina ali no formato da lesão. E olha, um detalhe que muda tudo. Quem tem a pele mais morena tem melanócito mais reativo. E se você olha aquela pessoa que tem as linhas das mãos mais escuras, marrons, essa pessoa tem mais chance de manchar por qualquer picadinha de mosquito. Então a mancha fica mais forte e dura muito mais tempo. É super comum eu ver paciente que espremeu uma espinha e ficou com a marca escura meses depois. A prevenção aqui é tratar a acne direito, não espremer. E agora um ponto que eu não posso deixar de passar, principalmente num vídeo sobre manchas. Nem toda mancha é uma pigmentação boba. Tem um sinal que pede avaliação na hora e existe uma regrinha para você guardar, que é o ABCDE. A de assimetria. Você dobra a mancha no meio e os dois lados são diferentes. Fica de olho. B de borda muito irregular. C de coloração variada, marrom, marrom escuro, preto, branco na mesma lesão. E o D de diâmetro, que é maior que 6 milímetros, maior que um fundinho de borracha de lápis ali. E o E é uma mancha que está evoluindo, crescendo, não tinha qualquer um desses. Ou uma mancha que cresce muito rápido, sangra, coça, consulta urgente. Aqui onde eu moro, em Cuiabá, a gente tem um dos maiores índices de radiação ultravioleta do Brasil. Câncer de pele é o câncer mais comum do país. E na maioria deles tem cura quando pego cedo. Por isso que eu falo, dermatoscopia uma vez por ano é prevenção, não é paranoia. E nada de autodiagnóstico, tá, gente? Pelo celular, beleza? E como é que a gente trata um melasma de verdade? São 5 pilares. O primeiro é fotoproteção. Fotoproteção solar com cor. Só a cor bloqueia a luz visível. Reaplicada de 4 em 4 horas, com proteção contra o VA longo, protetor oral, insufilme na janela. Isso é essencial, tá? Não tem pra onde correr. Aceita que dói menos. Segundo pilar, são os clareadores em combinação. Aí vai variar, código tranexâmico, arbutínio, cinamida e outros, conforme a necessidade, em ciclos controlados. Cada um age numa etapa diferente da formação do pigmento, por isso combina. O terceiro é a renovação celular, ativos à noite, que renovam a pele sem irritar. E o quarto são os procedimentos sem calor. E aqui entra o laser de picos segundos, que não trabalha pelo calor. Trabalha assim, pensa numa pedra grande, ele dispara e pelo impacto ele estilhaça numa areia fininha que o próprio organismo consegue varrer essa areia embora. Associado ao laser vascular e à nanoporação, que ajuda esses ativos a entrarem. O quinto pilar é o pilar vascular. Quando tem muito vermelho junto, é sinal de inflamação. E inflamação a gente trata o vaso primeiro, senão qualquer coisa reage ali. E o que não uso no melasma ativo? Eu não uso laser ablativo, eu não faço nada que irrita, laser antigo de CO2, luz intensa pulsada, nada que tenha calor excessivo ou que irrite demais, porque o rebote é proporcional à agressão. Tem ainda os ativos via oral, que eu gosto demais, entre eles polipódium leucotomos, piquenogenol, glicoxil, glizodin, e o tranexâmico oral, uma medicação que age por dentro. E aqui eu preciso ser muito clara. Ele precisa de indicação médica? Precisa. Porque tem contraindicações. Não é coisa para sair tomando. Mas também não é só para caso refratário. Eu uso em grande parte das minhas pacientes que não tem contraindicação, com a dose que varia e eu escolho ali nas individualidades de cada pessoa. Então, se você for guardar só uma frase desse vídeo, guarda essa. Sem protetor solar corretamente, qualquer clareador é desperdício de dinheiro e você está se enganando agora que você já sabe disso. Por quê? Porque aquele melanócito que o clareador desativou volta a produzir pigmento ao mínimo estímulo de luz. Então, sem proteção rigorosa, o clareador fica brigando todo dia com a sua exposição e perde para o melasma. O filtro com cor é medicamento, não é maquiagem. Insufilme no carro e atenção com a tela do computador.
também pode ativar o melanócito em algumas pessoas. Então, antes você não sabia, tudo bem, mas agora que você sabe, não adianta se enganar. E não deixa o tempo passar achando que some sozinha. A melanina depositada no fundo não vai embora à toa. E cada sol sem proteção agrava mais ainda. Então, uma mancha nova que não some em 4 semanas, ela merece avaliação médica. O tempo sem tratar não é neutro, ele é regressivo. E é aqui que eu junto tudo. Toda semana chega no meu consultório uma paciente que fez laser errado em outro lugar e voltou com melasma pior do que tinha. Dinheiro, gasto e o resultado foi para trás, porque o diagnóstico estava errado desde o início. Tenho centenas de casos assim, casos e casos. Por isso, comigo, o diagnóstico vem antes de qualquer proposta de procedimento sempre um diálogo bem real, bem sincero com a paciente. Então, se você tem uma mancha e não sabe qual é, esse é exatamente o motivo para avaliar com uma dermatoscopia, que é a ferramenta especial do médico dermatologista, antes de comprar qualquer clareador por aí. É o que a gente faz numa consulta ou numa avaliação. Diagnóstico antes do tratamento, porque cada mancha tem a sua história. Então, fica a regra geral, antes de tratar, identificar. Mancha é sintoma e tratar sintoma no escuro é o jeito mais rápido de piorar. E aqui vai um aviso importante. Se você está grávida ou amamentando, o protocolo muda completamente. Alguns ativos são contraindicados. Então, nessas fases, sempre com dermatologista. Agora me conta aqui embaixo, qual tipo de mancha você acha que tem? Comenta, e se você não tem certeza, ótimo! É exatamente por isso que o diagnóstico vem antes de comprar qualquer clareador. Marca aqui uma amiga que vive reclamando da mancha e não sabe qual é. E ativa o sininho que toda semana tem conteúdo novo. Estou à disposição, um grande beijo e até o próximo!